Bom dia. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da 8ª edição do Café Internacional, evento que funciona como espaço para discussão de temáticas de internacionalização com a comunidade acadêmica. A programação contém palestras, mesas redondas e discussões sobre a temática, experiências exitosas e novas perspectivas na internacionalização, com convidados nacionais e internacionais. Ainda na programação do café, será realizada a 3ª edição da Sessão Internacional, que tem por objetivo criar experiência de apresentação de trabalho em um segundo idioma, no caso, o inglês. Convidamos para compor o dispositivo de honra o magnífico reitor da UEMA, professor Gustavo Pereira da Costa. O vice-reitor da UEMA, professor Walter Canali Santana. O superintendente de Relações Internacionais, professor Thales Passos de Andrade. A secretária de Estado da Educação, professora Leuzinete Pereira da Silva. O vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, senhor Celso Freire Júnior. O secretário adjunto de Estado de Programas Estratégicos, senhor Geraldo Cunha Carvalho Júnior. Saudamos neste momento a todas as autoridades, palestrantes, convidados, professores, a todos que compõem a comunidade acadêmica. Gostaríamos de registrar a presença do senhor José Domingues Neto, assessor especial de articulação institucional da SEDEP. Dando início aos pronunciamentos, com a palavra, neste momento, o secretário adjunto de Estado de Programas Estratégicos, senhor Geraldo Cunha Carvalho Júnior. Bom dia a todos. É um prazer ter sido convidado para esse evento tão auspicioso da parte do professor Thales. Eu gostaria de iniciar saudando e agradecendo pelo convite, saudando o magnífico reitor, professor Gustavo Pereira da Costa, ao vice-reitor e reitor eleito, professor Walter Canales, a secretária de Educação, professora Leuzinete Pereira, demais autoridades, demais convidados, todos os presentes, alunos do curso de RI. Eu vou fazer uma abertura bem simples, não vou tomar o tempo de vocês. Eu costumo dizer que em minha casa, na casa que eu fui criado, meus pais, eu e minha irmã, a gente sempre foi estimulado por eles, né, a falar outra língua. Meu pai teve uma infância humilde, ele nasceu em Viana, no Maranhão, e de Viana conseguiu sair, em 1950, na década de 50, em 57 mais ou menos, conseguiu estudar, fazer agronomia em Viçosa, que na época era uma faculdade já renomada no curso de agronomia, e até hoje é a maior do Brasil em alguns cursos, como agronomia, engenharia florestal e zootecnia, etc. Ele conseguiu se formar em Viçosa, tendo saído do Maranhão. Naquela época era muito difícil vir aqui, né? Ele ficou o tempo todo lá, ficou o tempo de graduação inteiro lá sem conseguir vir aqui, não tinha falar com os pais por carta, não tinha telefone, vivia comendo no RU lá, passou assim essa dificuldade toda, e se formou e conseguiu, na época, um emprego numa instituição que tinha sido criada pelo Celso Furtado, um economista famoso nos anos 60, chamada Sudene, que tinha sede em Recife, né? Meu pai conseguiu ser engenheiro agrônomo da Sudene, que na época era um emprego dos sonhos de muitos jovens recém-formados, ainda mais engenharia agronômica, e lá trabalhou vários anos, chegou a coordenar um projeto chamado Projeto de Colonização do Alto Turi, em Zedoca, no Maranhão. Acho que quem é mais antigo talvez lembre desse projeto. Existia uma ideia naquela ocasião, nos anos 60, de que a colonização, de que o cooperativismo poderia fazer o Nordeste reverter uns índices de pobreza e subdesenvolvimento. Foi uma experiência que não teve muito sucesso naquela ocasião. A ideia era fazer lotes para colonos, né, que vinham do Sul, do Sudeste, para povoar e fazer florescer a indústria agrícola naquela região. Acabou não sendo muito bem sucedido. Mas nessa ocasião, meu pai conseguiu também, com dificuldade, face ao seu bom currículo, conseguiu uma pós-graduação grátis, pago pelo governo americano. Existia na época um convênio chamado Aliança para o Progresso, que foi iniciado pelo governo Kennedy, que era uma tentativa de trazer jovens da América Latina, América Central e Latina, para estudar nos Estados Unidos, para conhecer, abrir
enfim, ver a tecnologia, a modernidade. E meu pai conseguiu fazer uma pós-graduação em Berkeley, na Califórnia, em Berkeley, até hoje é da Ivy League americana, é uma das 5 melhores dos Estados Unidos, ela tem 29 prêmios Nobel, para quem já ouviu falar, fica em Oakland, em frente a São Francisco, da Califórnia. Meu pai conseguiu, saindo de Viana, conseguiu fazer pós-graduação em Berkeley, um feito, assim, para a época, gigante, né? E isso despertou na gente, eu e minha irmã, essas histórias que ele contava, essas fotos que ele trazia. Na época não tinha celular, claro que não. Tinha fotografia, ele fez uns slides. Vocês já viram isso? Era uma foto pequena, você passava com um projetor e colocava um projetor na parede, numa tela. Aquele negócio era mágico para nós quando criança, eu e minha irmã. Isso despertou na gente, nela, esse referencial, essa busca da visão externa, a importância de línguas, né, de ver para fora, sair do próprio umbigo, de ver além do que a gente consegue enxergar só com o alcance dos olhos. E isso nos fez, a minha irmã conseguiu fazer intercâmbio, isso foi muito importante para nós, eu também fiz alguns cursos no exterior, falo inglês bom, diria bom, porque não tenho a fluência de conseguir ler um Shakespeare no original, mas consigo um TOEFL nível 8. Então, eu me sinto, digamos, parte sensível desse curso de RI de vocês, porque tem apreço pela área. Se fosse voltar no tempo, 30 anos atrás, quem sabe fizesse RI, talvez, eu sou economista. Bom, a abertura ao exterior, como busca de informação, referenciais e conhecimentos, é fundamental para qualquer pessoa, instituição ou país. O Brasil é um país que ainda patina no médio desenvolvimento humano, e temos muito o que aprender com quem já chegou lá. Apesar de gastarmos muito em proporção ao PIB em educação, nossos indicadores apresentam um desafio de melhorar e subir, em especial nos rankings internacionais, como o famoso PISA, que é um exame promovido pela OCDE a cada 2 anos, com alunos na faixa dos 15 anos. Tudo tem que ser mensurável, né? Eu sou economista, sempre falo isso. Você não pode, eu não gosto de tomar decisão em cima de achismo, que alguém me disse, eu acho, talvez. Tudo tem que ter mensuração, número. E o desafio de fazer o Brasil subir no PISA é um desafio enorme, gigante. A minha amiga Lesinete, que está aqui do lado, que coordena a Secretaria de Educação, tem um trabalho hercúleo, acho que um dos mais difíceis do Estado, talvez o dela. Ela deve matar vários leões por dia. Bom, um ponto importante a aprender, um dos pontos importantes fundamentais, é aprender e falar outras línguas, em especial o inglês. O inglês se impôs como língua usada no comércio exterior, na navegação, na pesquisa, na aviação, na internet. Então, eu sempre digo, é importante falar qualquer língua, mas o inglês é uma língua que dá um diferencial, porque ele é muito mais usado em vários tipos. Você consegue se desenrolar em inglês em vários países, inclusive na China. Então, conhecer outras línguas abre a cabeça e alarga o horizonte. Isso é uma habilidade que quem consegue ler inglês e consegue ver além dos... Hoje tem YouTube de graça, tem um monte de coisa, informação, tudo na internet aberta, você consegue abrir o horizonte. E a UEMA, como o maior motor dessa abertura, graças ao trabalho aqui desenvolvido pela coordenação do professor Taz e grandes profissionais, a professora Stephanie, faz um grande trabalho com seu curso de Relações Internacionais, RI, permitindo projetar nossos jovens lá fora, que ao voltarem trazem consigo muitas novas ideias e boas práticas. A SEDEP, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, onde trabalhamos, tem entre seus vários papéis e objetivos a busca de investimentos e conhecimento também no exterior. Dessa forma, vemos muita sinergia entre o curso de RI da UEMA e nossos objetivos. Para tanto, estamos assinando hoje, nesse evento, se o professor Gustavo concordar, um convênio entre as duas instituições para estágio do curso de RI, na SEDEP. Teremos 2 vagas lá disponíveis para alunos que serão selecionados pelo nosso pessoal técnico. Então, dessa forma, concluindo minha breve fala, eu agradecemos o honroso convite feito pelo professor Tales e enfatizamos a importância do curso de RI na nossa briosa UEMA, bem como reafirmamos que a SEDEP é parceira e apoiadora das atividades e trabalhos aqui desenvolvidos. Só para fechar, eu comecei falando do meu pai, que ele fez economia, ele foi professor da UEMA desde a fundação, e deu aula no curso de economia durante muitas décadas aqui. Então, eu tenho não me formei aqui, fiz economia na UFA, mas tenho uma nostalgia pela UEMA. Então,
Muito obrigado. Com a palavra, o vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, senhor Celso Freire Júnior. Bom dia, professor Gustavo Pereira da Costa, reitor da Universidade do Estado do Maranhão. Em seu nome, eu quero cumprimentar toda a comunidade da universidade. Bom dia, professor Walter Canales Santana, reitor eleito da UEMA, querido amigo. Bom dia, professor Thales Passos de Andrade, superintendente de Relações Internacionais da UEMA, amigo de longa data. Bom dia, prezados Geraldo Cunha Carvalho Júnior e Leuzinete Pereira da Silva, respectivamente secretário adjunto de Estado de Programas Estratégicos e secretária de Estado da Educação, em nome de quem cumprimenta toda a comunidade externa à universidade. Infelizmente, eu não posso estar com vocês dessa vez, é uma pena, mas eu quero deixar aqui uma breve mensagem. Eu inicio agradecendo o convite e dizendo que, como sempre, é uma grande honra e uma alegria poder participar desse Café Internacional da UEMA, evento já tradicional e respeitado no cenário da educação superior da região. Eu estive com vocês na primeira edição do evento e é muito bom ver que a iniciativa que se mostrava tão alvissareira perdurou, deu frutos e está se tornando uma marca da UEMA. Mais importante ainda é saber que não se trata de evento isolado, realizado para marcar um momento, mas que se trata, sobretudo, de uma oportunidade de reencontro da comunidade universitária para avaliar o processo e discutir o futuro das políticas de internacionalização que foram planejadas e estão sendo implementadas, ano após ano, para contribuir com o desenvolvimento da UEMA. É fundamental constatar também o reflexo dessas políticas na melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidos na instituição. Bom, eu quero dizer também que, finalmente, começou o tempo de mudança em nosso país. Tempo do Brasil se reencontrar com seu destino. O governo do Estado e a direção da universidade também irão mudar. Tenho a certeza de que essas mudanças também irão contribuir para que cada vez mais a UEMA avance em seu processo de internacionalização, de forma a trazer cada vez mais benefícios às suas comunidades interna e externa. Tenho a certeza de que o Brasil novamente será visto como um país que está entre os que defende o ensino de qualidade, a ciência, a tecnologia e a natureza. Tenho a certeza de que, em seu novo, velho papel, as portas para que uma cooperação internacional profícua se abrirão mais ainda às instituições de ensino superior brasileiras. Acredito também que esses novos tempos trarão na UEMA um olhar ainda mais atento sobre a importância da internacionalização acadêmica para que a instituição possa avançar de maneira planejada e com os devidos recursos financeiros na trilha da internacionalização que está desenvolvendo. Esse novo momento irá oferecer grandes oportunidades. Precisamos estar prontos para avançar de forma cada vez mais profissional. Uma caminhada nesta direção e com este olhar pode efetivamente modificar para melhor o cenário da universidade e da sociedade a qual ela serve, assegurando cada vez mais ao UEMA um lugar entre as grandes universidades públicas desse país. Muito já foi feito, muito precisa ainda ser feito. Para contribuir com os próximos passos, deixo uma sugestão de ação que a FAUBAI tem fomentado e na qual a Unesp, minha universidade, está trabalhando atualmente. A valorização no plano de carreira dos funcionários técnico-administrativos e docentes das ações internacionais. Nesse momento em que as bases do processo de internacionalização estão plantadas, esta ação de valorização talvez seja o fator que possa fazer deslanchar ainda mais o excelente trabalho que vem sendo realizado. Termino aqui
Novamente agradecendo em nome da FOBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, pelo convite para participar desse evento e desejando a todos muito sucesso nessa empreitada. Com a palavra, a secretária de Estado da Educação, professora Leuzinete Pereira da Silva. Senhoras e senhores, meu muito bom dia a todos e todas. Queria saudar a mesa aqui presencial, cumprimentando inicialmente meu colega de governo, professor Geraldo, que tem contribuído largamente lá na Secretaria de Programas Estratégicos, com a sua experiência. Ao professor Tales, um amigo muito querido e que eu reputo de uma inovação e de um esforço hercúleo para internacionalização do Estado. O trabalho dele tem sido notável, e aqui eu quero render minhas homenagens a ele. Ao nosso reitor eleito, professor Walter Canales, amigo muito especial, que tem também dado uma contribuição inestimável e haverá de continuar dando a essa grande universidade. Meu respeito e reconhecimento especialíssimo ao nosso magnífico reitor, professor Gustavo, um gigante que tem feito um trabalho extraordinário e deixará sua marca registrada aqui. Professor Celso, doutor Celso, que nos acompanha aí virtualmente, a todos aqueles que nos assistem de forma remota, a todos os senhores e senhoras que aqui estão presentes. A minha presença aqui, ela tem uma sinalização, para além de secretária de Educação, eu acredito muito dos problemas que vivenciamos na contemporaneidade e ao longo da história da humanidade, tem a ver com intolerância, com desrespeito ao diferente, de frágil articulação intercultural, de dificuldade de lidar com multiculturalismo, isso eu falo em todo mundo, e me parece que a humanidade, parodiando Habermas, se aproxima cada vez mais da barbárie do que da civilização. E tudo isso tem a ver com essa inabilidade que o mundo tem tido de não conversar, de não dialogar, de não atuar de forma diplomática. E é nessa direção, senhoras e senhores, que eu vejo a primeira iniciativa do curso de Relações Internacionais aqui da UEMA, de uma inovação, professor Tales e magnífico reitor, extremamente importante para o desenvolvimento da região e do Estado. Eu estava aqui conversando com o professor Tales, me parece que essa iniciativa ela não é muito comum no país em instituições públicas, mas daí porque se torna ainda mais relevante a iniciativa da UEMA em trazer esse curso que me parece tão importante. A rigor, você tem uma ideia de que relações internacionais é uma coisa distante, é como se nós estivéssemos aqui no Nordeste, meio isolado, isso não tem nada a ver com a gente, tem muito a ver com todos nós, O Maranhão nem o Brasil podem ficar isolados. O Maranhão, do ponto de vista, inclusive, econômico, acho que o Geraldo pode até falar, o secretário Geraldo pode declinar melhor sobre isso, como economista que é, mas o Maranhão está numa área, do ponto de vista geopolítico, extremamente estratégico para o desenvolvimento internacional, para iniciar um processo de internacionalização, que acho que até retarda um pouco, mas a UEMA, na sua vanguarda, inicia esse processo para preparar pessoas para lidar nas diversas instituições públicas e privadas do Maranhão, de modo que melhor prepare o Estado para esse processo de
avanço e de abraço internacional, digamos assim, porque do ponto de vista geopolítico, sobretudo geográfico, a gente está num ponto do país extremamente estratégico para nos relacionar com o resto do mundo. E a minha presença aqui reafirma esse interesse pela área. Acho que, inclusive, a educação, o secretário-geral daqui pontuou, a necessidade de nós estarmos realmente conectados com o mundo. O Brasil participa do PISA e literalmente, usando uma expressão bem maranhense, magnífico reitor, leva uma pisa, né? Porque nós estamos distantes ainda desse processo de qualificação. O Maranhão, na contramão um pouco de muito que se tem dito, tem avançado de forma extraordinária na área de educação. Os últimos 7 anos, isso de forma contundente. E um dos avanços, para além desse esforço com a aprendizagem, da articulação com os municípios, já que parte, professor Walter, dos nossos alunos, 70% das matrículas estão concentradas nas redes municipais. Então, fizemos um pacto com os municípios justamente para apoiar tecnicamente os municípios nessa governança em regime de colaboração, como preconiza a Constituição Federal. E, além dessas ações, o pacto, a Escola Digna, que o governador Carlos Brandão segue firme nessa direção, apostando nessa política educacional, que é uma política pública a mais estruturante, é que nós vamos avançando cada dia mais. Como ele diz, é um governo de continuidade, afirma o governador Brandão, com os avanços necessários. E um desses avanços que tem sido continuado é o Programa Cidadão do Mundo, por exemplo, né, que é um programa que possibilita essa inserção dos nossos jovens de 18 a 24 anos, doutor Celso, para se aproximar do mundo, ter essa experiência fora do país. Já foram mais de 500 estudantes de egressos de rede pública. É o único programa público desse formato no Brasil, então o Maranhão também pioneiro nessa área. Estão, inclusive, inscrições abertas, salvo engano, até dia 2 de dezembro, para o Programa Cidadão do Mundo, conduzido com maestria pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Maranhão, o que reafirma o compromisso do governo do Estado com esse processo de amadurecimento do Maranhão para a internacionalização. A prova disso é este programa, e durante toda a sua trajetória como vice-governador, à época do então governador Flávio Dino, o hoje governador Carlos Brandão vivenciou várias experiências internacionais, das quais, muito modestamente, eu tive a honra e a satisfação de acompanhá-lo em pelo menos 8 países na prospecção de missões internacionais para prospectar investimento para o Estado, realizar essa interlocução positiva com vários países da Europa, da Ásia, e isso iniciou um processo importante de relacionamento do Maranhão com instituições internacionais, abrindo mais uma vez as portas do Estado, e agora o curso de Relações Internacionais reafirma esse compromisso de apoiar o Estado também academicamente. Não vou me alongar, mas não poderia deixar de mencionar que, pessoalmente, eu tenho um apreço muito grande pela área. Eu até disse para o Thales que eu não sei se eu não seria aluna deste curso. Eu estava procurando, antes da UEMA iniciar o curso, eu estava procurando um curso nessa direção. Como os cursos são longos e o meu tempo não me permitia, mas eu sou uma estudiosa de carteirinha, adoro estudar, adoro aprender, e voltaria à graduação para fazer um curso de Relações Internacionais, de História, por exemplo, que são cursos que muito me apraz. Na impossibilidade de tempo, eu me inscrevi, no início desse ano, num curso de resolução de conflitos internacionais. Eu deveria, inclusive, ter ido a Viena esse ano, para fazer uma imersão, para finalizar um curso de pós-graduação. Mas a missão honrosa e nobre que o governador Carlos Brandão me confiou
me impediu de seguir adiante no curso. Mas eu tenho um apreço muito grande pela área, acho extremamente importante. Lá atrás, na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado, eu pude me declinar um pouco sobre um diplomata que ajudou muito a conceber e a entender o Brasil, que é o José Maria Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco. Eu li muitas cartas dele para seguir na minha pesquisa sobre a formação política das elites brasileiras. Ele foi um conservador do Império, mas pôde presenciar, por exemplo, a lei do ventre livre eclodir na realidade brasileira e iniciar um processo de declínio do Império Brasileiro. E me acompanhou um pouco na minha trajetória acadêmica esses estudos, e acredito que haverão de serem formados aqui diversos diplomatas, diversos estudiosos internacionalistas que muito contribuirão para o desenvolvimento do Maranhão. E por falar em diplomata, para encerrar, queria citar um que eu tenho um apreço muito grande, que é um escritor brasileiro também muito conhecido de todos nós, que é o Guimarães, diplomata de grande valia. O Geraldo dizendo, a Leusinete, secretária de Educação, com um desafio muito grande, né? Para seguir nesse processo de luta pelo desenvolvimento do Estado, para que o Maranhão entre nessa liderança, né, e nesse movimento de globalização, precisamos ter coragem, como diz Guimarães Rosa, né? Tá, aqui também é um ato de coragem. Ele diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Que a gente continue com essa desinquietude do Guimarães Rosa aqui citado, para que essa desinquietude faça com que a gente siga adiante com muita coragem para desenvolver esse Estado e esse país. Muito obrigada. Com a palavra, o Superintendente de Relações Internacionais da UEMA, professor Thales Passos de Andrade. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à 8ª edição do Café Internacional da UEMA. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os membros que compõem essa banca, ou essa mesa de abertura. Professora Leusinete, secretária de Estado para a Educação, professor Geraldo, secretária adjunto para Planejamento Estratégico, senhor magnífico reitor Gustavo Pereira da Costa, senhor vice-reitor, professor Walter Canales, e gostaria também de saudar o professor Dr. José Celso Freire Júnior, que nesse momento encontra-se no México em missão internacional de educação, que nos cedeu esse momento, essa atenção de poder participar em nossa mesa de abertura. Gostaria de agradecer e saudar todos os convidados, palestrantes, saudar toda a nossa comunidade acadêmica e todos os nossos participantes. Eu tenho que realmente reduzir a minha fala devido ao alcançar da hora, mas é válido lembrar que nós iniciamos o nosso processo de internacionalização em 2015 e, passo a passo, com humildade, com foco, muito se avançou. Fizemos muito durante esse tempo. Fizemos 7 edições do Café Internacional, de diferentes workshops específicos, ações, como posso citar, simplificação de assinatura de protocolos e acordos internacionais, que foi um marco. Criamos o português para estrangeiros, curso de espanhol em parceria com a Universidade de Santo Tomás, no Chile, e hoje o nosso curso de português é ofertado para toda a América Latina. Nós temos estudantes de diferentes países participando, nesse momento, do curso de português para estrangeiros da UEMA. Integramos a rede de relações internacionais, de mobilidade internacional do PILA, Bramex, Inlat Move,
tantas coisas, o bacharelado de Relações Internacionais, uma ação estratégica do Estado e da nossa instituição, de grande importância, né? Conseguimos colocar em funcionamento um sonho, né? Trabalhamos mais, publicamos, foi aprovado o nosso plano de relações internacionais, institucional, envolvendo toda a nossa instituição, inclusive setor administrativo, e linkando as nossas áreas de excelência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A OEMA é global. Posso também mencionar que, mais recentemente, a nossa OEMA recebeu a menção 5, ela avançou, e não tenham dúvidas que os documentos apresentados pelas relações internacionais, eles ajudaram muito nesse processo, nessa nova menção. Criamos cursos com dupla, tripla certificações, ações diferentes aconteceram, mas devo lembrar que estamos em momento de mudanças, e mudanças faz parte, né? Devemos, nós, profissionais, lidar com isso e nos prepararmos para os novos desafios. Volto a lembrar, como mencionado pelo professor Celso, a carta aberta da FAUBAI, em que destaca que a gestão de relações internacionais requer domínio de conhecimentos específicos e gerais dessa área de atuação, para promover a interlocução internacional e desenvolvimento de ações de internacionalização em todas as áreas de instituição. Ela é uma pasta profissional. Com isso, lembro que durante os dias 3, 4, 5 de novembro, hoje, amanhã e depois, estaremos realizando a nossa 8ª edição do Café Internacional como um espaço para discussão das nossas temáticas de internacionalização, para reflexão, troca de ideias com nossa comunidade e com agentes, como estamos fazendo nesse momento, com a Secretaria de Educação, com assuntos estratégicos e muitos outros. Não se enganem, nossa programação ela foi enviada para muita gente que nesse momento podem estar nos assistindo também, pessoas estratégicas em relações internacionais. O nosso café acontece pela primeira vez de forma híbrida, que é uma inovação para a gente também. E, nesse momento, já tivemos temáticas que eram refletindo sobre as relações internacionais, política linguística para internacionalização. E agora nós vamos refletir sobre experiências exitosas e novas perspectivas na internacionalização. O nosso intuito é entusiasmar mais ainda, trazer pessoas que influenciaram, pessoas que tiveram experiência internacional, que foram capazes de influenciar pessoas, pensamentos, sociedades, e tornar a nossa sociedade, que ajudam a contribuir a tornar a nossa sociedade mais sustentável. E a base da sustentabilidade da sociedade, não tenho dúvidas, é a educação internacional e a equidade. Tenho a obrigação de agradecer em público o apoio de muitos colaboradores, a Associação, a FAUBAI Brasileira de Educação Internacional, secretarias já mencionadas, Programa Latino-Americano de Mobilidade Virtual, Programa Intercâmbio Latino-Americano, Education Testing Service, representação do Brasil, Universidade do Arizona, Universidade de Santo Tomás, Universidade de Harvard, pelo David Rockefeller, Centro de Estudos Latino-Americanos, o Núcleo de Acessibilidade, a UEMANET, a ASCOM, a ASEV, o Bacharelado de Relações Internacionais, a assessoria do professor Roberto Cláudio Bezerra, da deputada Tabata Amaral. Em especial, agradeço aos docentes da UEMA, que vêm com muito entusiasmo compor as bancas de examinação das apresentações dos nossos discentes na 3ª sessão internacional, que estarão fazendo a apresentação dos seus trabalhos no 2º idioma, que não é uma tarefa fácil, mas nós não queremos show de pronúncia, nossa obrigação é essa, é conseguir elevar e trazê-los para um nível de apresentação técnica internacional. Gostaria de agradecer a todos que direta e indiretamente estão contribuindo com a programação desse evento. Por favor, sintam-se todos contemplados e nossos sinceros agradecimentos. Aproveitem realmente esse evento para ampliar seus conhecimentos por meio de reflexões e trocas de experiências. Não se engane, tem palestrante ali que nós levamos mais de 1 ano para buscar. Isso é um trabalho estratégico, progressivo, que tem sido feito
com muito carinho e profissionalismo e atenção para as próximas gerações. É inegável o que já foi feito nessa instituição em termos de relações internacionais. Lembro que as inscrições ainda podem ser realizadas, estão abertas. E, mais uma vez, agradeço a todos e tenham um excelente evento. Muito obrigado. Com a palavra, o vice-reitor da UEMA, professor Walter Canali Santana. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aqui, inicialmente, o nosso dispositivo, a nossa amiga secretária Leusinete Pereira, secretária de Educação, o nosso amigo Geraldo Carvalho, secretário adjunto da SEDEP, o nosso querido professor Thales Andrade, que está à frente da internacionalização da nossa universidade, e o meu querido companheiro, amigo, magnífico reitor, professor Gustavo Pereira da Costa, e sim, professor Zé Celso Freire Júnior, que está agora de modo remoto nos acompanhando, vice-presidente da FAUBAI. Também cumprimentar a todos aqui presentes e todos que nos assistem na forma remota, como diz o professor Thales, em especial aqui aos pró-reitores presentes, professora Rita, da Pesquisa e Pós-Graduação, professor Roberto, do Planejamento e Administração, e professora Fabiola, pró-reitora de Infraestrutura. E o nosso amigo professor César Schweire, chefe de gabinete, e professor Nicodemos, que é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. E, na pessoa dele, cumprimentar os demais professores, demais gestores e técnicos e alunos que nos assistem. Bem, primeiro, quero parabenizar aqui o magnífico reitor por criar, em 2015, a assessoria de internacionalização, de relações internacionais, melhor dizendo, e hoje, Superintendência de Relações Internacionais, lá em 2015. E conferir ao professor Thales essa missão árdua, que eu posso resumir em mudar uma cultura, não é, professor Thales? Uma universidade que focava muito apenas numa língua mãe, a nossa língua portuguesa, e algumas iniciativas, evidentemente, na área da pesquisa e da pós-graduação, que remetiam a uma língua estrangeira. Agora, trazer isso de uma forma institucional é sempre difícil, trazer isso em todas as vertentes dentro da uma universidade é muito difícil. E aí vai a questão que tudo começa antes da universidade. Então, lá, quando o aluno está no ensino fundamental ou no ensino médio, melhor, mais apropriadamente, ele deve adentrar principalmente ao que se refere à língua estrangeira. Então, nós temos e constatamos essa dificuldade aqui na nossa instituição, do que levar o aluno para um patamar intermediário, que seja de uma língua inglesa, como disse o professor Geraldo, como sendo a língua principal, a língua internacional. É muito difícil que, nesses anos de convívio de universidade, você tire o aluno do zero no inglês para um patamar que ele consiga adentrar aos programas estrangeiros. Então, isso, no nosso entendimento, deve começar lá atrás, deve começar no ensino fundamental e no ensino médio, mas de uma forma realmente que se traduza em efetividade, pois aquele inglês básico apenas para passar no vestibular, aquele não é suficiente para que ele entre já num nível, né, intermediário que possa adentrar a universidade já nesse estágio. E aqui dentro da universidade, a universidade que outrora era ensino, depois ensino, pesquisa, depois ensino, pesquisa e extensão, agora temos inovação, empreendedorismo e, de uma forma transversal, a internacionalização. Hoje nós não podemos ter a universidade sem ter o foco na internacionalização, seja ela na língua inglesa, seja ela na língua espanhola, ou mesmo na portuguesa. Esses convênios, essas ligações
com universidades estrangeiras, são extremamente profícuas e são, inclusive no caso da pesquisa, chegam a ser exigências para que nós venhamos a melhorar as nossas notas, por exemplo, perante os órgãos que nos avaliam. Então, é algo que a universidade tem que estar sempre atenta, sempre presente e cada vez mais colocando, como disse, de uma forma transversal em todos os seus cursos, todos os seus setores. Também dizer que o futuro da nossa universidade não pode deixar de lado essa importante vertente que é a internacionalização e, claro, com o nosso curso de Relações Internacionais e com o fortalecimento da nossa Superintendência de Relações Internacionais, isso nos mostra que estamos no caminho certo. Eu desejo, então, um excelente evento, já é a 8ª edição, mostra realmente o compromisso institucional com a internacionalização e também colocar que esse tema muito me apraz, porque as experiências exitosas, elas servem sempre como um exemplo, como uma motivação para que nós possamos cada vez mais seguir pelos caminhos já desbravados por outras instituições e desde que devidamente adaptados à nossa realidade. Então, vamos, com motivação, assistir às palestras nos dias de hoje, amanhã e sábado, né, professor Tales, para que possamos acrescentar algo à nossa universidade, ao nosso futuro, às nossas ideias, para trazer a universidade aos patamares da internacionalização. Parabéns a todos aí que puderam trabalhar para a realização desse evento e parabéns a todos que vão assistir esse evento e, de certo, vão acrescentar um pouco às suas vidas e ao seu conhecimento. Obrigado. Ouviremos agora o magnífico reitor da UEMA, professor Gustavo Pereira da Costa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta 8ª edição do nosso Café Internacional. Cumprimentando inicialmente esse dispositivo nas pessoas da senhora secretária de Estado da Educação, querida amiga, professora Leuzinete Pereira. Agradeço pela sua presença e pelo seu engajamento nessa agenda de internacionalização, que não é só da UEMA, de toda a educação do nosso Estado, a partir da Secretaria de Educação. Cumprimento também o professor Geraldo Cunha Júnior, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Programas Estratégicos. Agradeço sua presença, seu depoimento e a alusão à trajetória como primeira experiência exitosa aqui narrada do nosso querido professor Geraldo Cunha, professor da UEMA, e que nos orgulha muito lembrá-lo desse momento. Meu caro professor Tales Andrade, superintendente de Relações Internacionais da UEMA, e ao saudá-lo, estender meus cumprimentos a toda a equipe da superintendência que aqui está. Meu caro professor Walter Canales Santana, vice-reitor da UEMA, reitor eleito e nomeado pelo senhor governador. Caros professores, colegas, professoras, técnicos, estudantes, todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Abrir um evento denominado Café Internacional, que tem como proposta conhecer experiências exitosas vivenciadas por instituições, por pessoas, ao tempo
de identificar, reconhecer novas perspectivas de internacionalização, nos impõe refletirmos sobre uma questão central. O que nós podemos hoje chamar de um evento exclusivamente local? Que tipo de fato, especialmente se for no campo educacional, que se restringe a um limite geográfico, a um espaço ou mesmo a um tempo isolado? Para elucidar esta questão, temos situações recentes vividas e outras neste momento da nossa caminhada que revelam que não há mais nada que possa ser circunscrito a um ponto minúsculo nesse universo. Tivemos uma pandemia, ainda estamos em pandemia, que afetou o mundo inteiro. Uma guerra na Ucrânia afeta direta ou indiretamente mercados, deslocamentos, um grande movimento de imigração para outros países da Europa e até da América Latina. Uma eleição presidencial no Brasil, acompanhada e festejada no mundo inteiro. Agora a realização da COP27 no Egito, chamando a atenção de nações inteiras, de governos, de instituições, de organizações não governamentais para discutir as mudanças climáticas. Nada, meus amigos e minhas amigas, que fazemos hoje no nível das instituições pode passar ao largo da nossa compreensão de que se trata de uma questão planetária. Muito tem se discutido que o termo globalização não dá mais conta de capturar todos os componentes que dizem respeito a este processo. Se nós colocarmos como base de pensar a internacionalização a premissa de que vivemos num mundo digital, onde a informação, a notícia e o conhecimento não têm limites, caminham numa velocidade assustadora. Se considerarmos que o processo educacional é complexo, é cumulativo, e não tem barreiras, e não tem fronteiras. E nós, indivíduos, ávidos por conhecer, curiosos, inquietos, alimentamos com a nossa chama, com o nosso entusiasmo, os dois processos anteriores. O que você faz hoje no seu trabalho, na sua vida social, o que você pensa, as suas opiniões, você põe nas redes. E a atitude de pôr nas redes significa uma intenção clara, nítida, de compartilhar aquilo, não com o seu vizinho ou com o seu familiar que lhe visita todos os domingos, mas com o mundo. E esse é um processo que só caminhará para frente. Nós não vamos testemunhar qualquer retrocesso. A primeira virtude, professor Walter, professor Tales, da UEMA no ano de 2015, foi tirar da clandestinidade ações isoladas, até então denominadas de internacionalização, e criarmos uma institucionalização dessas iniciativas, que anos mais tarde, 5 anos depois, se consolidaram num documento intitulado Plano de Internacionalização da UEMA, com objetivos, com metas, com perspectivas, como se propõe esse café. Todos os exemplos que o professor Tales aqui apresentou, de iniciativas que se deram ao longo desses quase 8 anos, que incluem mobilidade, intercâmbio, participação de edital, incentivo a cursos de idiomas, a preparação da universidade, tanto para recepcionar alunos e professores de outros países, como também enviar alunos e professores da nossa instituição para instituições estrangeiras. Esse é um processo que, como disse o professor Walter, leva tempo. Caminha ao lado do amadurecimento acadêmico da nossa instituição. E esse amadurecimento passa por reconceituar algumas coisas. Os rankings, por exemplo.
É uma grande contradição, professora Rita, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professor Roberto, pró-reitor de planejamento e administração, professora Fabíola Oliveira, pró-reitora de infraestrutura. Nós, e eu falo nós, comunidade acadêmica da UEMA e sociedade, de um modo em geral, nós nos indagarmos por que a posição da UEMA, por exemplo, não é melhor neste ou naquele ranking. Nós sabemos, professor Alangi, que qualquer figuração em ranking e avanço de posição, se é que isso é realmente o mais importante, requer necessariamente que se pense a geração de conhecimento não mais em nível regional e nível nacional. Se não tivermos publicação envolvendo pesquisadores de países diferentes, se não tivermos programas que se interrelacionem, se não tivermos dupla titulação, Brasil e outro país, dificilmente nós vamos galgar melhores posições em quaisquer que sejam os rankings que se apresentam aí. Todos os critérios que vão reposicionar a UEMA passam necessariamente pelo relacionamento internacional. E isso está associado também, professor Geraldo, à economia do nosso Estado. A economia é um fator preponderante para o processo de internacionalização. Sempre foi. Então, hoje, quando você discute política, quando você discute sociedade, quando você discute universidade, você se indaga se os mercados estão satisfeitos, como o mercado vai reagir, como o mercado vai entender isto. Mas o mercado é essa grande economia internacional representada pelos grandes mercados financeiros globais, né? Qual empresa hoje é estritamente regional, local ou nacional? Ela pode ainda ser, mas ela sonha com mercados internacionais. Outro dia eu vi um comentário, professor Nicodemos, muito interessante. Alguém aí desses ativistas de internet disse assim: vamos liderar um boicote à China. Não vamos consumir mais nada que vier da China. Bem, 41% dos produtos que entram no Brasil e 70%, 72% dos produtos fabricados no Brasil tem pelo menos um insumo que vem da China. Vida difícil desse boicote, né? Quem pretende tem que começar a jogar fora o celular, televisão, sobretudo eletroeletrônicos que tem na sua casa, geralmente ali tem componentes chineses. Isso mostra, gente, que o nosso desafio, professor Walter, ele é árduo, ele é gigantesco, como disseram todos os que me antecederam. Mas é exatamente esses fatores que eu aqui rapidamente elenquei, que fazem parte do nosso cotidiano, que motiva, por exemplo, alunos recém-saídos do ensino médio a optarem por um curso de relações internacionais, vislumbrando esse mundo que já existe. Esse mundo já existe e ele é irreversível no aspecto do seu caráter planetário. Eu tenho certeza absoluta que plantamos sementes, colhemos alguns frutos. Veja, professor Walter, assinamos 23, 25 acordos internacionais ao longo desses 8 anos. Nunca nos preocupamos com a quantidade de acordos assinados, mas que tipo de iniciativa, que tipo de ação concreta redundaria disso? O acordo com a Arizona vai completar 10 anos, né? Quiçá hoje, do ponto de vista institucional, seja ele aquele acordo mais consolidado, com maior número de resultados. O professor José Celso Freire Júnior, a quem eu cumprimento, que está nos acompanhando diretamente do México, que desde o primeiro momento tem sido um parceiro da UEMA, né? Não só pela Unesp, que ele representa, mas pessoalmente, nos orientando e trazendo a sua experiência como alguém que vive a internacionalização diariamente, sabe que não existem sobressaltos nem rupturas nessas trajetórias institucionais. A UEMA dará conta deste trabalho, dessa desafiadora tarefa, porque
não só nós que aqui estamos, e é cerca de 38 pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, mas aqueles que mesmo não podendo estar aqui hoje, compreendem de uma forma ou de outra, que independente da sua área de atuação, é necessário pensar para além dos muros do campus Paulo VI, para além da ponte do Estreito dos Mosquitos, para além da ponte da amizade, para além do mapa da América do Sul. Finalizo dando um exemplo muito recente de experiência exitosa. Nós realizamos na semana passada um seminário internacional do Núcleo de Estudos em Administração Brasileira. E aqui recebemos o professor Fernando Lopes, da Universidade Andina Simão Bolívar, no Equador, e dali certamente surgirá a assinatura de um acordo de cooperação e já um primeiro projeto, né, que envolverá aquela universidade e o Instituto de Administração Avançada de lá, com o nosso departamento de administração aqui. É prova de que esse estreitamento, seja presencialmente do ponto de vista físico, ou presencialmente do ponto de vista virtual, é algo que faz parte do dia a dia da nossa universidade, e o professor Walter, na mesma forma como o governador Carlos Brandão, além daquilo que fizemos até o presente momento, da continuidade do que foi feito, certamente novos avanços, novas possibilidades, novas perspectivas, um repensar do nosso plano de internacionalização, mas sem nunca perder de vista que esse é um foco que nós precisamos priorizar. Os alunos serão, com os professores, com seus professores, um grande combustível a mover esse motor que vai nos impulsionar para frente. E que assim seja, sempre. Espero, professor Walter, professor Tales, todos os amigos, que o Café Internacional seja longevo e que nós, sempre que pudermos, quaisquer que sejam as nossas funções, estejamos aqui, mais por acreditar nessa agenda do que propriamente por preservarmos um legado que passará das pessoas e ficará para o EMA como instituição vigorosa que é. Tenhamos todos um excelente convívio e um grande aproveitamento nesses 3 dias do Café Internacional da UEMA. Parabéns, professor Tales, pelo trabalho, pela trajetória e principalmente pela sua dedicação incansável em prol da internacionalização da UEMA. Agradecemos a todas as autoridades do dispositivo de honra pela participação nesta abertura.